Bem, irmãos, mais uma vez queremos dar a todos uma boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do livro Terra. A aula de hoje é a 59ª aula. Ela é a primeira aula do capítulo 12 do livro Terra. Capítulo 12, que tem como título Despertem, caros amigos, dentro deste sonho. A aula de hoje começa na página 300 do livro impresso ou página 300 do e-book no formato PDF e começa na página 207 do e-book que tem como formato o formato DOC ou documentos do Word. A nossa aula de hoje é uma das últimas aulas do livro. Nós agradecemos a presença de todos, damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos que aqui estão conosco, agradecemos a todos pela presença e desejamos transmitir a todos o nosso abraço carinhoso. Sintam-se todos carinhosamente abraçados por nós. E nós amamos a todos os irmãos que aqui estão conosco e somos muito gratos pela presença de todos, porque sem a presença dos nossos irmãos nós não poderíamos estar aqui cumprindo com a nossa missão de divulgar os ensinamentos pleidianos. Então, a presença de todos aqui é muito importante, porque nós estamos através dos ensinamentos pleidianos, buscando elevar o nível de consciência da nossa humanidade, com base nos ensinamentos que esses irmãos tão queridos, tão amorosos nos trazem. Então vamos à nossa aula de hoje. Capítulo 12, Despertem, caros amigos, dentro desse sonho. Como uma espécie de vida, vocês se encontram no momento em que se exige que deem um salto de fé. Nós lhes contamos histórias a partir das quais vocês podem evoluir. Podem escolher se acreditam nelas ou não. Porém, se acreditam, estejam dispostos a deixá-las ir e reconheçam quando elas não mais lhes servirem. Toda a nossa abordagem e nosso propósito neste ponto do tempo é confundi-los, visando levá-los à clareza e criar contradições insolúveis dentro dos padrões de pensamento que ocupam as células de seus corpos. Ao considerarem nossas palavras, vocês mudam. Dias antes vocês se encherão de esplendor majestoso, do mesmo modo que o mundo físico de vocês ofereceu uma vez uma beleza prístina para vocês explorarem. Vocês estão criando uma oportunidade para transcender a realidade tridimensional e entrar nos corredores do tempo, onde mundos e realidades têm mais variedades e flexibilidade. A tarefa de vocês é curarem-se numa caça ao tesouro através dos corredores do tempo. Compartilhamos muitas chaves com vocês e não tratamos de muitas outras. Vocês precisam transformar a si mesmos como a soma total da força de existência, equilibrados em seu momento do agora sempre em expansão. Falamos a vocês como humanos em evolução, como embaixadores da luz. Vocês estão neste momento do tempo pairando sobre descobertas sem precedentes. Estão maduros através da própria exposição e da própria busca para fazerem uma escolha. Quando viajamos para a realidade de vocês, aprendemos observando os processos através dos quais vocês resistem, aprendem e criam vida. Então, quando viajamos para a realidade de vocês, aprendemos, observando os processos através dos quais vocês resistem, aprendem e criam vida.
Vocês podem se considerar, neste momento do tempo, num ponto somatório da jornada da vida. Sempre que atingem esse momento exato que atrai vocês para nossas palavras, isso indica um fim. Tudo o que compartilhamos com vocês ao longo dos 11 capítulos anteriores foi projetado para levá-los mais profundamente para dentro de si mesmos. Vocês tiveram uma visão das crenças e ideias ao redor das quais o eu é estruturado, por escolha, por influência evidente ou velada sobre a terra e também proveniente dos céus. O que importa? Não tenham má vontade para reconhecer a realidade. Vocês criaram uma oportunidade agora. Neste final, devem agradecer por aquilo que sabem e pelo destino de sua viagem. Vocês aprenderam mais sobre quem são na história dos 12. A ideia dos 12 está profundamente impressa e embebecida no ser físico dos humanos. O 12 é um código que tem sido usado por numerosos seres sencientes para entrar nesta realidade. Vocês vivem em seu mundo hoje segundo certos acordos matemáticos sobre a realidade. Há numerosas bases matemáticas cujos números e interpretações podem ser pesquisados. A maioria de vocês simplesmente concorda com aquela que é mais comumente ensinada e usada e acredita que ela é a única. A ideia do 12 coincide com o ponto de vista e com a base matemática mais comumente sustentada. A história do 12 é maior do que essa base, porém ela se ajusta bem dentro dela. Através dessa estrutura, vocês podem ser influenciados e podem estabelecer um caminho de modo que sejam orientados na abordagem da realidade. Será que imaginam, ao passarem pela vida e por toda a existência, que para onde quer que viajem há sempre uma estrada? Digamos que vocês estão num automóvel na Terra dirigindo em rodovias, nunca mudando de direção ou se aventurando fora do caminho pavimentado. Vocês podem ver o que há nas laterais da rodovia, mas o seu veículo opera apenas sobre a estrada. Assim vocês são capazes de ir apenas onde há estradas e nunca saem para caminhar. Compreendam que a impressão do 12 é como a estrada. Sejam 12 signos do zodíaco, 12 horas do relógio, ou de vocês como fitas de DNA do relógio, 12 capítulos neste livro, ou 12 impressões da identidade de vocês como fitas de DNA, ou centros de energia chakras. Todas essas coisas são estradas do cosmos pelas quais vocês têm viajado como seres inteligentes. Nossa intenção é que vocês se tornem mais completamente conscientes de que estão numa rodovia de 12 formas de energia. Se puderem verdadeiramente conceber esse grande mapa de 12, então talvez possam ter alguma ideia de para onde as estrelas cósmicas os levarão. Vocês estão equipados para ajustar 12 estradas como modelos do pensamento universal. Isso faz parte dos ensinamentos codificados neste livro. Há uma criação muito profunda na compreensão das 12 estradas de energia que levam vocês a locais separados dentro da existência que os unifica. Quando compreendem que essas estradas levam a grandes mudanças de consciência que vocês agora estão acumulando e experimentando como consciência de massas, isso porá um fim à realidade como a conhecem. Porém, os finais são momentos terminados, quando vocês se veem suspensos diante de um novo e invisível começo.
Como uma espécie de vida, vocês se encontram no momento em que se exige que deem um salto de fé. Vocês podem se perguntar: o que vale aquilo que sei? De que me adianta saber que sou membro da família da luz? Que sou talvez um pleidiano? Que a terra é valiosa, que eu sou valioso e que eu caminhar pela terra e pesquisar a terra, poderei encontrar, que a terra é valiosa, que eu sou valioso e que se eu caminhar pela terra e pesquisar a terra, poderei encontrar os segredos contidos em sua majestade ilimitada, seus lugares sagrados e suas sinfonias e círculos que falam silenciosamente. O que preciso saber sobre os lísis, sobre a deusa e sobre meu corpo? E como é que meu corpo tem lugar para que outros se fundam comigo e espreitem pelos meus olhos? E se outros se fundirem comigo, será que verão o mesmo mundo que eu? Ou é através de sua fusão com meu ser que outros mundos emergem e que eu mesmo emerjo nesses outros mundos? O que é possessão? O que significa imergir e emergir no final do século XX da Terra? O que minhas glândulas em meu corpo têm a ver com isso? E onde levo o sexo? E onde o sexo me leva através disso tudo? Agora, enquanto vocês ponderam essas questões, nós, por nossa vez, perguntamos-lhes: que imensas surpresas vocês estão descobrindo enquanto aprendem a abrir os seus lugares sagrados pessoais aos segredos de seus próprios círculos de consciência? O que encontram quando enfrentam uma parede de tijolos e passam a conhecer os mistérios mais profundos de si mesmos? Se conseguirem aprender a transformar a energia e mover-se para além dos julgamentos, chegarão a um ponto de exaltação que os levará para além do momento, rumo a um aspecto maior do tempo. Um tempo em que é estruturado de um modo diferente do de vocês. O tempo para vocês é regido por números. Aqui novamente encontra-se a justeza do hospício. Aqui novamente Aqui novamente encontram a história do 12 encapsulada no tempo, definindo quem são. Então, o tempo para vocês é regido por números. Aqui novamente encontram a história do 12, encapsulada no tempo, definindo quem são vocês dentro de um círculo. Assim, ao completarem o ciclo dos 12 neste livro, considerem uma nova maneira de visualizar o tempo. Compreendam que ele é uma estrutura através do qual outras formas de existência utilizam a herança matemática como uma linguagem para expressar a geometria. Considerem a geometria do tempo, que liga os ciclos que vocês acreditam existir fora de vocês mesmos, as rotações dos planetas e da Lua. A Lua é um computador, um olho no céu, a deusa. A Lua é um computador, é um olho no céu, é a deusa mãe, o abrigo de bases secretas, uma estação de reabastecimento, uma biblioteca cósmica, armazém de conhecimentos antigos. A Lua produz magia e faz o ciclo girar. E é a energizadora das marés interiores de vocês
e a divindade aquática da Grande Mãe, que é quem é a Lua em relação ao Sol. Vocês precisam explorar isso na jornada da autodescoberta. O Sol é o grande regente mestre, o governante desse sistema solar, pois quem seriam vocês sem a luz? Quem é o dono da luz? E quem de fato é luz? E quem são as formas? O Sol é o grande regente mestre, o governante desse sistema solar. Pois quem seriam vocês sem a luz? Quem é o dono da luz? E quem de fato é luz? E quem são as formas energéticas circundantes, os planetas grandiosos que vocês creem existir em seu sistema solar, que estão espalhados como pérolas pelo espaço cósmico, joias tão belas quanto a própria Terra? Muitos zombariam da ideia de que cada uma dessas formas brilhantes do espaço tem inteligência. Nós, por nossa vez, que estimamos muitas vezes, que existimos muitas vezes nessas rochas brilhantes do espaço, então, muitos zombariam da ideia de que cada uma dessas formas brilhantes do espaço tem inteligência. Nós, por nossa vez, que existimos muitas vezes nessas rochas brilhantes do espaço, ficamos espantados com aqueles que se fecham para as ideias grandiosas que estão bombardeando a Terra nesses tempos. Não se deixe enganar pelas autoridades que desejam limitá-los. Permaneçam enaltecidos. Vocês estão atingindo um estado de exaltação ao decidirem escolher uma versão mais específica da realidade. Estão concedendo um papel maior em tudo que existe na vida de vocês e encontrando a si mesmo no núcleo interior de sua própria autoridade. Então, vocês estão atingindo um estado de exaltação ao decidirem escolher uma versão mais expandida da realidade. Estão começando um papel maior a tudo que existe na vida de vocês e encontrando a si mesmos no núcleo interior de sua realidade, de sua própria autoridade. Enquanto viajam para este ponto que é a soma total de quem são, sabendo todas essas coisas, vocês chegam ao momento em que é a hora de compartilhar o próprio conhecimento com a família, a sociedade e a cultura. Muitos de vocês estão neste momento. Vocês têm o dever de compartilhar o que sabem, não de pregarem ou de lançarem sementes de medo ou de plantarem o campo para outros, mas de vibrarem na totalidade do que vocês são. Vocês precisam compreender e abraçar todas as coisas que compõem a sociedade. Vida, morte, nascimento, crianças e todos os membros da sociedade, jovens e adultos, são simplesmente as pessoas que vocês consideram envolvidas. Mudanças radicais ocorrerão. Tenham compaixão enquanto colocam para funcionar as coisas que aprenderam. Como consciência de massa, vocês estarão enfrentando uma totalidade de karma conforme esta sociedade de terra. Então, como consciência de massa, vocês estão enfrentando uma totalidade de karma conforme esta era de peixes completa seu ato final e alcança seu próprio final. Como consciência de massa, vocês estão enfrentando uma totalidade de karma conforme essa era de peixes completa seu ato final e alcança seu propósito final.
O karma está sendo exaurido como foi determinado pelas leis universais de causa e efeito. Através de um grande gesto de generosidade, o karma está permitindo que as criações da existência retornem a seu Criador. Então, através de um gesto de generosidade, o karma está permitindo que as criações da existência retornem ao seu Criador. Isso significa vocês. Vocês são os criadores. Vocês estão enfrentando um retorno pessoal daquilo que criaram. A hora é crucial que aprendam isso. Então, como consciência de massa, vocês estão enfrentando uma totalidade de karma conforme esta era de peixes completa seu ato final e alcança seu propósito final. O karma está sendo exaurido como foi determinado pelas leis universais de causa e efeito. Através de um grande gesto de generosidade, o karma está permitindo que as criações da existência retornem a seu Criador. Isso significa vocês. Vocês estão enfrentando um retorno pessoal daquilo que criaram. Agora é crucial que aprendam isso. Nós estabelecemos bem no início deste livro que estamos aqui experimentando a Terra por causa do nosso karma. À sua própria maneira, vocês também estão percebendo isso. Assim, é necessário que olhem para as próprias vidas, que saibam de si mesmos e retornem-se espectadores, os grandes observadores da própria jornada através do 12. Quem é que vocês são e como empregaram os próprios eus? Quem é que vocês são e como empregaram os próprios eus enquanto viajavam neste tabuleiro da consciência, neste jogo de 12 ciclos de vida ou 12 Quem é que vocês são e como empregaram os próprios eus enquanto viajavam neste tabuleiro da consciência, este jogo de 12 ciclos de vida ou 12 influências que giram e giram e completam o ciclo muitas vezes. Será que podem sair do ciclo? O que é que vocês sabem? E o que farão com o que sabem? Existimos um lugar no tempo que está além de onde podem estar neste momento, e contudo o lugar onde existimos ocupa o mesmo momento que aquele de vocês. Vocês aprenderão a penetrar mais profundamente nos seus próprios momentos do tempo e a descobrir que há uma melodia encantadora interminável que os leva a seguir em frente. Queremos que compreendam que aquilo que procuram de algum modo está sempre exatamente à frente de vocês. Não se sintam oprimidos por essa ideia. Queremos que compreendam que aquilo que procuram de algum modo está sempre exatamente à frente de vocês. Não se sintam oprimidos por essa ideia. Compreendam que na procura vocês inflamam e inspiram a si mesmos com a imaginação. É nossa intenção oferecer-lhes uma ideia do propósito para inspirá-los a viver. Não podemos fazê-los viver. Apenas vocês mesmos. Vocês podem.
Quando usa o poder de sua própria Kundalini e dirigirem essa força para a visão, sempre em expansão do paraíso e para a vibração do êxtase, vocês são levados para frente, movendo-se de um momento para o seguinte. O paraíso existe, de fato existe. Vocês todos o estão procurando e o encontrarão. Irão reconhecê-lo como um momento de graça. Não é um lugar perpétuo, onde residirão para sempre e ficarão entediados. É um momento de graça. Frequentemente vocês o procuram diante de onde estão. Vocês o procuram adiante de onde estão, sempre se perguntando quando chegará. Quando estiverem totalmente nele, perceberão que é um momento de graça. Vocês podem viver na frequência da graça, sabendo que repetidas vezes criaram esse momento sincrônico, espontâneo, Quando estiverem totalmente nele, perceberão que é o momento de graça. Vocês podem viver na frequência da graça, sabendo que repetidas vezes criaram esse momento sincrônico, espontâneo e sempre em expansão, e que ele eternamente os chama para frente. Quando vocês alcançarem o ponto de encerramento e conclusão, no 12º setor, esse é de fato o karma do poder. Aliás, o lugar do karma. Então, quando vocês alcançarem o ponto de encerramento e conclusão, no 12º setor, este é de fato o lugar do karma. É uma reunião de ligações quando a soma total daquilo que colocaram em movimento retorna a vocês como conclusão do ciclo. Há algumas maneiras de se lidar com essa compreensão. Vocês podem se sentir ludibriados e escravizados por ela e criar sofrimentos, que é a ideia da vítima. Não tenho poder, não posso fazer nada a respeito disso. Não tenho poder, não posso fazer nada a respeito disso. Estou amarrado, não sei como isso acontece comigo. Se essa é a sua postura, vocês podem ter certeza de que vão criá-la novamente. Ou podem usar a soma total de jornada do 12 para dizer: o que é que aprendi nessa jornada do 12? Assumirei a responsabilidade por todas as coisas de minha vida, pois são meu próprio projeto de criação. Nessa viagem conseguirei ver por cima que escolhi. Nesta viagem conseguirei ver por que escolhi essas coisas, muito embora não tivesse consciência delas. Então, o que é que aprendi nessa jornada do 12? Assumirei a responsabilidade por todas as coisas de minha vida, pois são meu próprio projeto e criação. Nesta viagem consegui ver por que escolhi certas coisas, muito embora não tivesse consciência delas. Elas serviram para me mostrar que meus pensamentos criam minha própria realidade e agora compreendo como a jornada do 12 me serviu. Não fiquei triste, nem me sinto escravizado por aquilo que descobri. Agora posso libertar-me. Todos vocês estão dando voltas neste aspecto particular, experimentando o fim da Era de Peixes, encenada como um evento num calendário cósmico. No futuro próximo, o fundo desaparecerá. Vocês se encontram naquele ponto de conclusão, de processamento e de compreensão dos círculos através dos quais viajaram como padrões e ideias, ligando todos os aspectos do ser. Alguns de vocês que processaram os circuitos do sistema exterior, estão agora compreendendo os circuitos da própria esfera.
Alguns de vocês que processaram o circuito do sistema exterior estão agora compreendendo os circuitos do próprio sistema colocados profundamente em seus corpos. Alguns de vocês estão descobrindo que são como prisioneiros presos em sua própria Torre Eiffel. Solucionem o próprio confinamento. Quando forem dormir, visualizem chaves nas paredes da torre em que vivem. Se imaginam-se como prisioneiros em qualquer aspecto isolado da realidade que desejam, podem também imaginar o que há chaves para sair e também roupas novas para vestir. Mantenham-se edificados e saibam que podem resolver aquilo que parece ser uma carga kármica. Se o karma estiver oprimindo vocês, é porque precisam se libertar das prisões que criaram por necessidade de punirem a si mesmos, a si próprios, ou de sentirem vergonha ou culpa. Vocês estão todos naquele grande momento do deixar ir. Imaginem que são embaixadores da luz, sentindo espaço e vibração dentro de si mesmos, sabendo que os seus próprios pensamentos projetaram a energia que move vocês. Uma nova fronteira e visão do mundo os espera. Se a visualizarem e imaginarem, vocês precisam visualizar. Uma nova fronteira e visão do mundo os espera se a visualizarem e imaginarem. Vocês precisam visualizar este momento de graça. Ele não pode existir sem vocês. Então, irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Tudo isso que nós lemos aqui, irmãos, é um resumo de tudo que já nós lemos no livro. Tudo aquilo que está no livro. É um resumo, é um encerramento, é um resumo que eles fazem através do 12º capítulo, através do capítulo 12, e que, segundo eles, está relacionado a toda a ideia do 12, que é uma ideia profundamente impressa em nosso ser. É uma ideia que está relacionada a muitas coisas dentro da nossa vida, está relacionada aos 12. Então, o 12, ele é um número-chave, é um número que traz toda uma magia, que traz todo um encantamento, que traz toda uma energia, que traz uma verdade, e essa energia, essa verdade, ela está contida em várias coisas em várias ideias do nosso universo, né? Em várias formas de nós codificarmos as informações, codificarmos a consciência que nós temos de universo. Muito dentro desse universo há muitas coisas que são regidos pelo número 12 e que têm toda uma significação própria dentro do contexto em que se apresentam. Então, nós temos aqui, nesse capítulo, uma última chamada dos nossos irmãos pleiadianos para o nosso despertar. É uma última, é um resumo, é uma síntese que faz uma interligação de todas as coisas que eles nos ensinaram ao longo desses livros, desses 2 livros, né? Mensageiros e o livro Terra. Todo
o processo de comunicação, o processo de ensinamentos dos nossos irmãos pleiadianos ao longo desses 2 livros foi no sentido de não nos ensinar alguma coisa nova, mas no sentido de despertar a nossa consciência, no sentido de nos fazer lembrar das verdades que já estão guardadas, armazenadas dentro de nós, mas que nós, por estarmos aqui vivenciando a condição de seres humanos, acabamos por esquecer dessa consciência de quem realmente nós somos, o que estamos fazendo aqui. Nós temos, ao longo desses 2 livros, várias informações diferentes que são colocadas pelos nossos irmãos pleiadianos para que elas abram portas e nos deem acesso às informações que estão armazenadas dentro de nós de uma forma totalmente pessoal. Ou seja, esses códigos ativam a verdade dentro de nós e nós encontramos a nossa própria verdade na forma como ela está codificada para nós, ou seja, numa forma totalmente pessoal, individual, numa forma totalmente própria, que não é comum a todos. Cada um de nós tem essas informações, toda essa verdade armazenada dentro de nós, numa forma totalmente própria, numa forma totalmente pessoal. Por isso, esses livros não podem trazer a pretensão de ativar todas as verdades de todos ao mesmo tempo. Mas essas verdades, elas são ativadas de formas diferentes para cada um, e esses livros trazem essas verdades, aliás, trazem esses códigos para ativar essas verdades que estão dentro de cada um. Então, não é pretensão do livro apresentar um ensinamento uniforme, um ensinamento padrão, igual para todas as pessoas. Ele tem por objetivo, esse livro, estimular maneiras próprias de encontrar a sua verdade, que é diferente de um ser para o outro. Nós não estamos de nenhuma maneira comprometidos, envolvidos ou ligados a um padrão de informações que seja comum a todas as pessoas. Todas as informações, elas são como estradas no cosmos pelas quais nós temos viajado como seres inteligentes e encontrado as nossas próprias respostas, a nossa própria verdade. Tudo está dentro de um contexto, de uma verdade maior que escapa à nossa visão desse todo. Mas tudo dentro dessa verdade maior está solto, está estruturado dentro da verdade de cada uma, que está solta, não obedecendo ao mesmo padrão. Cada um tem a sua verdade, e a verdade de cada um se apresenta de uma forma diferente dentro de um todo, onde todas as verdades são iguais. Então, a forma dentro de um todo, onde toda a verdade ela é única e ela é igual para todos,
ela se apresenta de maneiras diferentes para cada um dos seres que estão conectados a essa verdade. Cada um consegue enxergar de uma maneira diferente. Mas o conteúdo é um só, a verdade é uma só. E toda essa verdade tem uma única finalidade. A finalidade é despertar a nossa consciência. A finalidade é fazer toda a nossa verdade, nos possibilita a despertar a nossa consciência. Toda essa verdade tem por objetivo nos dar o maior nível de consciência e de entendimento de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, qual é a nossa missão. Tudo isso, irmãos, é respostas que nós devemos fazer e encontrar as nossas próprias respostas. Esse capítulo nos traz uma série de perguntas que a gente poderá estar fazendo para nós mesmos, para que elas possam nos direcionar, nos conduzir ao encontro da nossa própria verdade. O que vale aquilo que sei? De que me adianta saber que sou membro da família da luz? Que sou talvez um pleidiano? Que a terra é valiosa, que eu sou valioso, e que se eu caminhar pela terra e pesquisar a terra, poderei encontrar os segredos contidos em sua majestade ilimitada, seus lugares sagrados e suas sinfonias de círculos que falam silenciosamente. O que preciso saber sobre os Lises, sobre que são os reptilianos, sobre a deusa e sobre meu corpo? E como é que meu corpo tem lugar para que outros se fundam comigo e espreitem pelos meus olhos? E se outros se fundirem comigo, será que verão o mesmo mundo que eu? Ou é através de sua fusão com meu ser que outros mundos emergem e que eu mesmo emerjo nesses outros mundos? O que é possessão? O que significa imergir e emergir no final do século XX da Terra? O que minhas glândulas e meu corpo têm a ver com isso? E onde o sexo me leva através disso tudo? Agora, enquanto vocês ponderam essas questões, nós, por nossa vez, perguntamos-lhes: que imensas surpresas vocês estão descobrindo enquanto aprendem a abrir os seus lugares sagrados pessoais aos segredos de seus próprios circuitos de consciência? O que encontram quando enfrentam uma parede de tijolos e passam a conhecer os mistérios mais profundos de si mesmos? Se conseguirem aprender a transformar a energia e mover-se para além dos julgamentos, chegarão a um ponto de exaltação que os levará para além do momento, rumo a um aspecto maior do tempo, um tempo que é estruturado de um modo diferente do que vocês. O tempo para vocês é regido por números. Aqui, novamente, encontram a história do 12 encapsulada no tempo, definindo quem são vocês dentro de um círculo. Assim, ao completarem o círculo do 12 neste livro, considerem uma nova maneira de visualizar o tempo. Compreendam que ele é uma estrutura através da qual outras formas de existência utilizam a herança matemática como linguagem para expressar geometria. Então, irmãos, a nossa aula de hoje nos conduz a uma reflexão que é sobre tudo aquilo que nós aprendemos nesses dois livros, nos conduz a uma síntese
sobre o que nós estamos neste momento, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos buscando, por que nós estamos aqui reunidos. Essas respostas, irmãos, podem ser encontradas melhor por cada um de nós através da nossa meditação, através da introspecção, através da meditação. Nós conseguimos nos libertar das manipulações, dos condicionamentos, nos libertar daqueles limites que nós mesmos estabelecemos para nós no nosso dia a dia de convivência na ilusão material da terceira dimensão. É preciso que nós tenhamos a mente aberta para poder processar essas informações, fazer os questionamentos, encontrar as nossas próprias verdades, sem nos deixarmos contaminar pelas manipulações que a nossa sociedade de consumo, as nossas religiões, os nossos sistemas, através do nosso trabalho, através dos nossos estudos, enfim, que esses sistemas podem nos proporcionar de ilusões, de inverdades no nosso dia a dia. Então, irmãos, nós vamos voltar a esta lição numa próxima aula. Na próxima aula, nós vamos voltar a esta lição. E nós gostaríamos que os nossos irmãos meditassem sobre esta lição, que os nossos irmãos lessem e meditassem sobre essa lição. E nós vamos estar voltando a esta aula, a esse texto, na nossa próxima aula. A nossa aula de hoje fica aqui como uma espécie de base para uma introspecção, para uma avaliação, uma autoavaliação, como base para uma percepção que os irmãos, nós gostaríamos que os irmãos fizessem do que os ensinamentos pleidianos contribuíram para o seu despertar. Em que proporção os ensinamentos pleidianos deram a cada um dos nossos irmãos aqui uma noção da verdade, uma noção de novas verdades, uma versão diferente de realidade daquela que nos foi passada ao longo da história. Gostaríamos que cada um fizesse um inventário, meditasse e verificasse até que ponto essas informações que estão sendo trazidas pelos pleidianos interferiram e alteraram em suas vidas, até que ponto os irmãos estão conseguindo se libertar de outras formas de manipulação. Nós gostaríamos que todos fizessem uma introspecção, que lessem esse texto da nossa aula de hoje e buscassem fazer uma autoavaliação sobre o que ainda
sentem que precisam mudar, o que já mudaram. O que já mudaram e o que sentem que precisam mudar. Que contribuição os ensinamentos pleiadianos estão dando para isso? Qual é a importância dos ensinamentos pleiadianos dentro da vida de cada um? Então, irmãos, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Embora nós já tenhamos respondido um grande número de perguntas, vamos abrir o nosso chat para perguntas, para que os irmãos apresentem as suas dúvidas sobre a aula de hoje. Embora essa aula de hoje nós estejamos deixando ela em suspenso para voltarmos a ela no próximo sábado, quando então nós vamos estar vendo o que cada um conseguiu avaliar sobre essas questões que nós estamos deixando em aberto, o que cada um conseguiu, através dessa proposta que nós estamos apresentando aqui, de fazerem uma autoavaliação, uma avaliação do que conseguiram avançar no seu estado de consciência através dos ensinamentos dos pleiadianos. O que esses ensinamentos contribuiu para o seu despertar, o que contribuiu para a sua autodescoberta, para a sua elevação de consciência. E nós vamos então voltar aqui, vamos voltar na próxima aula a conversar sobre isso, a discutir sobre isso, em cima dessa introspecção que nós estamos propondo para os nossos irmãos. E vamos avaliar, além de fazer essa avaliação pessoal, vamos tentar responder essas perguntas que os nossos irmãos estão colocando aqui nesta aula de hoje, porque elas são, então, um resumo de tudo aquilo que nós aprendemos ao longo de todos os nossos estudos. Aqueles irmãos que estão chegando agora, que estão chegando aos nossos estudos agora no final, que estão chegando agora no final dos estudos do livro Terra, talvez encontre alguma dificuldade de compreensão, de entendimento, de avaliação, mas sugerimos que façam uma tentativa de tentar responder essas perguntas e de avaliarem, fazer uma avaliação pessoal, porque com isso vão estar abrindo portas para as informações que nós vamos estar discutindo aqui na próxima aula. Tá? Mesmo que não tenham condições de achar as respostas, mesmo que não tenham condição de fazer uma avaliação, sugerimos que deem uma lida, tentem, pelo menos tentem encontrar suas respostas, tentem fazer uma autoavaliação. Porque dessa forma estarão abrindo a cabeça, estarão abrindo o seu eu, a sua consciência para as informações que vão estar chegando na próxima aula. Irmãos, está aberto o nosso chat para perguntas, para dúvidas, dando preferência, pedimos que deem preferência às perguntas, deem prioridade às perguntas relativas à aula de hoje, ou seja, que apresentem primeiro as dúvidas relativas à aula de hoje, e
depois nós podemos avançar para outros temas, mas vamos nos ater inicialmente à nossa aula de hoje. Nós fizemos uma leitura longa. Essa aula de hoje não é tudo isso que nós lemos aqui. A aula de hoje nós lemos aqui o texto, praticamente o texto de duas aulas, das duas próximas aulas. O texto das duas próximas aulas foi lido aqui. E nós procuramos familiarizar os nossos irmãos com esse resumo, essa síntese que está contida nesse capítulo, referente aos capítulos anteriores deste livro e do livro Mensageiros. Então, o objetivo foi mais familiarizá-los com o conteúdo, para que os irmãos tenham elemento para introspectar e meditar, para que depois nós possamos aprofundar mais nesses aspectos. Então, para os irmãos que estão chegando agora aos nossos estudos, isso talvez não dê o link necessário, porque não trazem as informações de outras aulas. Mas se quiserem fazer alguma pergunta que a gente possa já estar adiantando, tratando de alguma coisa aqui, fiquem à vontade. Nenhuma pergunta, irmãos? Bom, então vamos combinar que no próximo sábado então a Estela pergunta. Então, só podia ser a Estela, né? Então foi dito que podemos unificar com a energia de Deus, Criador primordial, e Ele em nós, que Ele se funde a nós. Exatamente. Essa é a essência da nossa meditação. É nós nos unificarmos com o Deus Criador primordial, e dessa forma a gente está se fundindo a Ele e acessando o todo. Tá? A forma de nós acessarmos o todo, a forma de nós restaurarmos o todo dentro de nós, é através da nossa unificação com o Pai Criador primordial. Através do amor, nós conseguimos abrir essa porta de acesso para fazermos a nossa unificação com o Criador primordial. A porta é através do coração, é através do amor, e não através da nossa mente. Então, meditar não é ficar com a mente vazia, não é tentar manter a mente vazia. Meditar é estar com o coração cheio. Tá? Quando nós enchemos o coração de amor e nós nos fundimos ao Pai, a mente esvazia naturalmente. Quando nós colocamos o foco na nossa mente, nós não conseguimos liberar a nossa mente para acessar as informações. Mas quando nós enchemos o nosso coração de amor e nos fundimos ao Pai, automaticamente nós acessamos o todo. Automaticamente a nossa mente, que jamais vai estar totalmente vazia, ela vai ser direcionada para aquilo que nós devemos estar
utilizando a nossa mente, que é para usar a mente como um canal para o recebimento de todo o conhecimento, do conhecimento do todo, para acessarmos todas as informações e recebermos as orientações dos nossos mentores, dos nossos irmãos estelares. Toda essa orientação, a abertura do canal para recebermos todas as orientações dos nossos mentores, dos nossos irmãos estelares, se faz não quando nós ficamos brigando com a mente para ela estar vazia, mas quando nós enchemos o nosso coração de amor e usamos a mente apenas como um canal para o recebimento do que fluir, de tudo aquilo que fluir naturalmente através dessa conexão. Sim, Estela, quando a gente se funde com o Criador, a gente se funde com o todo. Ele é o todo. Se nós somos parte do Criador, se tudo é parte do Criador, quando nós nos fundimos com Ele, nós acessamos ao todo, nós deixamos de ser parte e nós acessamos ao todo. Tá? Nós abrimos mão da nossa individualidade em prol de um acesso ao todo, que se faz através do Criador primordial. O caminho para isso é o caminho do amor. Sem o amor, nós não acessamos a isso. Exatamente, Estela, exatamente. É essa a intenção, é esse o caminho. À medida que essa ponte fica mais intensa, que essa ligação esteja mais forte, vamos nos fundindo cada vez mais até alcançarmos a nossa maestria. O que é a nossa maestria? Tá? Essa nossa maestria já é uma limitadora. Quando você usa a nossa maestria, você já limita. Tá? Através disso nós vamos a alcançar a maestria, não a nossa maestria, a maestria. A maestria é um estado de conexão, é um estado é um estado de conexão com o todo, é um estado de autoconhecimento através da libertação do ego. Quando você fala minha maestria, nossa maestria, você já está limitando o seu progresso dentro desse processo de fusão. Você já está limitando o seu progresso dentro do processo de fusão quando você se apega ao minha, a nossa. Então, a maestria ela é um estado resultante de um autoconhecimento que você adquire à medida que você se liberta do seu ego e você se funde ao todo. Você adquire um autoconhecimento que só é possível à medida que você se liberta do seu ego. Que você se liberta do meu, do nossa, de qualquer forma de limitação estabelecida pelo ego. Essa maestria se manifesta através de um êxtase espiritual. É um estado de amor, de gratidão e de alegria, de compaixão muito grande que nos liberta do nosso ego, nos liberta de todas as limitações e nos faz estar em fusão com o todo. Bom, irmãos,
Nós vamos então agradecer a presença de todos, vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Queremos agradecer a presença de todos, queremos agradecer a participação de todos. Queremos agradecer ao IPEC por nos abrir o espaço para que nós pudéssemos estar aqui transmitindo os ensinamentos pleidianos. Queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco nessa noite, que estiveram participando da nossa aula de hoje. Queremos transmitir a todos o nosso abraço carinhoso, o nosso abraço fraterno. Sintam-se carinhosamente abraçados por nós, num abraço caloroso. Nós amamos a todos vocês, somos muito gratos pela presença de vocês e desejamos que tenham um final de semana de muita paz, muita luz, um final de semana e uma próxima semana, né? De muita paz, muita luz, muito amor, muita harmonia, muita alegria, muita saúde, muito sucesso, muitas realizações e principalmente muito progresso espiritual. Queremos agradecer a presença de nosso anjo da guarda, de nosso espírito guardião. Queremos agradecer a presença de todos os nossos mentores, protetores e entidades de luz. Queremos agradecer a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Queremos agradecer a presença de todos os nossos amparadores e irmãos estelares. Queremos agradecer a presença do comandante Astar Sheran, do arcanjo Miguel e do comando estelar. Queremos agradecer a presença de todos os nossos queridos irmãos pleidianos. Queremos agradecer a presença de todas as forças da luz. Queremos agradecer ao nosso Pai, Mãe, Criador primordial, por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos. Queremos agradecer ao nosso Pai, Mãe, Criador primordial, por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco. A todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs, o nosso abraço carinhoso, a nossa gratidão e o desejo que tenham um final de semana de muita paz e muita luz. Tenham uma boa noite, um bom descanso. Fiquem na luz e na paz profunda. O nosso abraço carinhoso e a nossa gratidão. Boa noite, Beth. Boa noite, Cristina. Boa noite, Henrique. Boa noite, Isabel. Boa noite, Lucila. Boa noite, Manuela. Boa noite, Mara. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Maria de Fátima. Boa noite, Miriam. Boa noite, Samuel. Boa noite, Estela. Boa noite, Tereza. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Wagner. Uma boa noite a todos. Fique na luz, na paz profunda. E aí, Samuel? Tá melhor, Samuel? Saiu. Não deu tempo de responder. Interessante a sua experiência, Estela. Uma outra hora a gente conversa mais sobre isso. Isso é um bom sinal, Estela. É um bom sinal. Isso é sinal de elevação de consciência, Estela. Essa energia girando em espiral no sentido horário, uma espiral branca de energias no sentido horário, representa uma espiral de progresso. Indica que você está em
em fase de ascensão, está em um estágio de progresso. Uma boa semana a todos. Exatamente. Seria como se fosse a sua conexão espiritual entre a sua glândula pineal e o Criador. Tá? É a sua conexão com o todo. Ela se faz através da sua glândula pineal. Tá? E isso indica que você está se desenvolvendo nesse aspecto, está abrindo canais de comunicação com a espiritualidade. Está no caminho certo. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Até a próxima aula.